E aí, meus irmãos, tudo em paz com vocês? Estamos aqui na nossa primeira Masterclass falando sobre o que Deus pensa sobre a evangelização. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso para todos nós. Vamos lá para esse primeiro Masterclass. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Belaguarda, estamos aqui na nossa primeira aula da nossa Masterclass de evangelismo. Tenho certeza que será um tempo muito precioso para as nossas vidas. E hoje, primeiramente, o que eu quero falar com vocês, o nosso tema é entender que essa é a vontade de Deus. Entender que o evangelismo, ela é a vontade de Deus. E parece até que quando a gente afirma essa verdade, parece até algo assim tão óbvio, algo tão assim, poxa, nós sabemos disso. Mas é interessante que parece que essa não é a verdade que reina no coração de muitas pessoas. Parece que essa verdade ela não tem uma praticidade na vida das pessoas que entendem e dizem que essa afirmação é tão comum e é tão sabedora de todas as pessoas que a vontade de Deus é que haja a evangelização. Mas durante esses anos ministrando workshops de evangelismo em várias igrejas ao redor do Brasil, nós encontramos muitas pessoas que acham e pensam que o evangelismo não é o seu ministério. Ou seja, eles dizem que já fazem parte do ministério de louvor, já fazem parte do diaconato, já fazem parte do ministério, são pastores, são evangelistas, são presbíteros, e que o seu chamado não é para a evangelização. Eles já cumprem ali o seu trabalho e deixam então para aquele pessoal que faz parte do grupo de evangelismo, da secretaria de missões da igreja local, enfim, sempre eles falam e arranjam alguma desculpa para não assumirem a responsabilidade e essa afirmação que é tão óbvia, que o desejo de Deus é que a sua igreja se mobilize na evangelização. É interessante porque quando nós paramos para pensarmos sobre o desejo de Deus a respeito da evangelização, qual é o pensamento do Senhor a respeito desse trabalho de proclamação das boas novas do Senhor Jesus, nós encontramos Jesus andando com os seus discípulos e dia após dia do seu ministério, ele tenta alicerçar no coração de cada um deles a responsabilidade com a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Jesus muitas vezes foi tentado a ficar em algum lugar. As pessoas chegavam para ele e diziam: Jesus, não saia daqui, não nos abandone, vamos ficar aqui aonde nós estamos. E Jesus ele sempre dizia: eu preciso ir a outras vilas e povoados e cidades, proclamar o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. E aí então, dia após dia, ele vai trabalhando com os seus discípulos, vai ministrando ao coração deles e demonstrando com a sua própria vida a necessidade da proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Não era uma opção, era uma necessidade, era um objetivo, era uma missão clara no coração, fazer com que o máximo de pessoas pudessem ouvir as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13 ao versículo 15, Jesus ele chama para si aqueles que ele queria para que estivessem perto dele e em seguida eles fossem enviados. É interessante essa passagem, porque Jesus ele poderia chamar ali alguns para estar perto dele para o servir, para cuidarem ali das atividades e ficarem ali, um cuidando da tesouraria, o outro cuidando dos relacionamentos, o outro sendo ali a pessoa que vai à frente para preparar a cidade, para preparar o lugar onde eles iriam se reunir. Mas Jesus não, Jesus chama eles para si, para estarem perto dele, para que eles aprendessem, mas para que depois eles fossem enviados. Não era para eles ficarem lá, mas eles viriam, se preparariam e iriam proclamar as boas novas do reino de Deus. Não havia essa questão de um dizer: ah não, mas eu já estou cuidando da tesouraria,
Ah, não, mas eu já faço isso, eu já faço aquilo outro. Jesus os chamou para que eles pudessem ser enviados para proclamar as boas novas do reino de Deus, aonde eles passassem, por onde eles estivessem. A mesma mensagem que Jesus estava proclamando, eles também deveriam proclamar. Lá em João, no capítulo 20, no versículo 21, Jesus ele está dizendo e nos explicando, trazendo a nós a revelação do porquê que ele veio aqui para a terra. Ele diz que da mesma forma que o Pai tinha o enviado, ele também agora estava enviando os seus discípulos para irem pregar as boas novas de salvação, as boas novas do reino de Deus. Jesus ele estava dizendo, olha, o Pai me enviou para a terra com um propósito, fazer com que vocês conhecessem e tivessem os seus olhos abertos para o vivo e novo caminho que levaria vocês para a reconciliação com Deus. Agora, da mesma forma que o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês. Eu estou enviando cada um para um lugar diferente do outro, para que possam falar para as pessoas de todo mundo, até os confins da terra, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá em Mateus, no capítulo 28, Jesus ele dá a grande comissão ali para os seus discípulos que estavam o acompanhando. Ele diz, olha, vão por todo mundo, porque todo poder foi me dado no céu e na terra. Então vão, façam discípulos de todas as nações, batize eles, ensine a eles o que eu tenho ensinado a vocês, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É interessante o versículo 20 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, porque talvez você encontre pessoas que digam que essa grande comissão, essa comissão que Jesus deu foi especificamente para os apóstolos, para os 12 que estavam ali o seguindo e estavam ouvindo da sua boca essa ordenança de fazerem discípulos. Mas no versículo 20 ele diz que até a consumação dos séculos ele estaria com aqueles que estivessem fazendo discípulos de todas as nações. E isso então incluiria todos aqueles que ainda haveriam de crer. Isso mesmo, eu e você. Até a consumação dos séculos o Senhor vai estar chamando e o Senhor vai estar ensinando e enviando outros para também compartilharem das boas novas do Senhor Jesus. É assim que o Senhor realizou o seu ministério, é assim que ele foi trabalhando na vida dos discípulos e é assim que hoje ele está falando para nós e dizendo, olha, da mesma forma que eu enviei o meu filho, eu também estou enviando vocês, para que vocês vão e possam proclamar as boas novas do reino de Deus por onde vocês passarem. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo escreve para o seu discípulo, revelando a ele o desejo de Deus. E que desejo era esse? Era o desejo de que todos fossem salvos e chegassem ao conhecimento da verdade. Paulo revela ao coração de Timóteo o que era que ardia no coração de Deus. O que foi que fez com que Deus enviasse o seu Filho Jesus aqui para essa terra? O que tinha feito com que Deus enviasse o seu Filho para morrer naquela cruz? Era o desejo que todos conhecessem a verdade que há em Cristo Jesus. Esse é o desejo do coração de Deus. E esse desejo, ele se estende até o nosso coração. E deve estar também em nós. O desejo de que todos cheguem ao conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. Por isso, a grande necessidade de todos nós estarmos juntos e envolvidos na obra da proclamação do Evangelho. Ora, se apenas um ou apenas um grupo, apenas A, B ou C, fizer esse trabalho, nós vamos demorar anos e anos e anos e talvez milhares e bilhões de pessoas morram sem conhecer a verdade do Evangelho do Reino de Deus. Mas se nós nos unirmos, se nós estivermos juntos nessa grande comissão, nós vamos alcançar muito mais pessoas. Imagine se você esperar que alguém que faça parte do departamento de missões ou de evangelismo lá da sua igreja
Vá lá no seu vizinho e pregue a ele o evangelho. Imagine, talvez essa pessoa nunca nem escute do evangelho antes que ele morra. Então é necessário que você que está aí ao lado dessa pessoa, entrando no Uber, chegando em uma sala de recepção, chegando em qualquer lugar, se relacionando e conversando com essas pessoas, é necessário que você proclame esse evangelho. É necessário que você entenda que a vontade de Deus é que todos participem dessa grande comissão. Foi para isso que ele nos chamou. As últimas palavras de Jesus em Atos 1:8 foi muito interessante. Ele disse que nós receberíamos poder, dunamis, um poder que iria nos capacitar a sermos testemunhas até os confins da terra. Iríamos poder testemunhar com ousadia e intrepidez o evangelho do reino de Deus ao máximo de pessoas que nós pudéssemos. Então isso quer dizer que todas as vezes que alguém reconciliasse com Deus e recebesse o Espírito Santo em sua vida, essa pessoa estaria capacitada para ser testemunha de Deus. Às vezes a gente pensa que seria necessário a imposição de mãos, derramar óleo, ou fazer isso, ou fazer aquilo outro, para que eu possa então ser digno de testemunhar do Evangelho do Senhor. Mas, na verdade, o Senhor nos deu o seu Espírito, e esse Espírito é o selo que nos autoriza a proclamarmos as boas novas do reino de Deus. É a presença do Espírito Santo em nós. É Ele quem vai nos capacitar. Eu lembro lá de Atos, no capítulo 4, quando a igreja soube que Pedro e João estavam presos, eles oraram a Deus. E aí então eles foram soltos. E quando chegaram lá no seio da igreja, no convívio com os irmãos, eles compartilharam que os principais sacerdotes estavam dizendo que eles deveriam parar de falar do evangelho do reino de Deus, deveriam parar de falar que Jesus era o Senhor. E aí então toda a igreja se reúne e eles partem para orar. E a oração deles não era para que esses sacerdotes, esses homens da lei, fossem mortos ou fossem afastados, não. Eles oraram e disseram: Senhor, nos enche com o Teu Espírito Santo e nos dá ousadia para proclamarmos o Teu Evangelho. O que eles pediram foi intrepidez, foi autoridade para poder ir e pregar. Eles não olharam para as perseguições, eles não olharam para as lutas, para as dificuldades, para os maiores ali do governo que estavam colocando e impondo leis que proibiam eles de proclamar essa verdade. Eles olharam para o Senhor e disseram: Deus, nos enche com o Teu Espírito Santo e nos dá intrepidez, porque se assim o Senhor fizer, nós iremos proclamar esse Evangelho até os confins da terra. E aí então, lá em Atos, no capítulo 4, é narrado que aquele lugar tremeu e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. E eles saíram de lá e pregaram o Evangelho por todos os lugares aonde eles passavam. E Deus ia com eles, operando sinais, prodígios e maravilhas e confirmando a pregação do Evangelho que eles estavam anunciando. Então, qual Espírito está reinando em sua vida? O Espírito de Deus está em você? Você recebeu esse Espírito, você tem convicção que esse Espírito ele está em você, ele está sobre a sua vida? Pois bem, se você tem essa convicção, saiba que você está comissionado, você está capacitado para ser testemunha. Basta agora que você permita que a sua vida seja um instrumento de Deus para proclamar essa verdade às pessoas. Basta que você se deixe ser usado, basta que você agora abra a sua boca, porque o Espírito de Deus, ele vai trabalhar em sua vida e ele vai lhe conduzir para que você possa entender com mais clareza a sua palavra e assim possa ser testemunha desse Evangelho por onde você passar. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios, Paulo está falando no capítulo 5
que nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. E que através dessa reconciliação o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Isso mesmo, se você foi reconciliado com Deus, você agora recebe um ministério para reconciliar outras pessoas com o Deus que você foi reconciliado através de Cristo Jesus. É mais ou menos assim, você era rebelde a Deus. Você vivia longe, em pecado, vivia com a sua vida fazendo aquilo que você bem entendia, aquilo que você queria. Você era o rei e o senhor da sua própria vida. Mas aí então alguém chegou para você e compartilhou com você as boas novas do reino de Deus. E aí você creu nessa palavra e você foi reconciliado com o Senhor. E à medida que você foi reconciliado com Deus através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, você agora pode reconciliar outras pessoas que estão perdidas, outras pessoas que estão distantes, outras pessoas que precisam conhecer dessas boas novas. Você recebeu esse ministério. Ele não disse, olha, os pastores receberam o ministério da reconciliação, os evangelistas receberam o ministério da reconciliação, os apóstolos receberam o ministério da reconciliação. Não. Ele disse que aqueles que foram reconciliados com Deus através de Cristo Jesus receberam o ministério da reconciliação. Então você recebeu esse ministério. O pensamento de Deus sobre isso é que você agora é um reconciliador. Você agora é um instrumento de Deus para trazer pessoas até a presença do nosso Senhor Jesus. Essa é a razão de ainda estarmos aqui. É sermos embaixadores de Cristo. Lá no versículo 20 do mesmo capítulo, lá de 2 Coríntios, Paulo ele continua dizendo que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Ou seja, um embaixador, quando ele é enviado a um país, ele tem a responsabilidade de tratar com aquela outra nação, representando a nação a qual o enviou. E aí então ele tenta criar alianças entre essas duas nações. E é isso que acontece conosco. Se somos embaixadores, nós somos enviados do reino para poder reconciliar, para poder trazer essas pessoas que estão perdidas a uma nova aliança com Deus, a uma aliança de reconciliação através de Cristo Jesus. Você é um embaixador. Quando você senta no banco de um carro, que existe uma pessoa ao seu lado, que ela continua em rebeldia a Deus, que ela continua afastada de Deus, lembre disso, eu sou um embaixador. Eu sou um embaixador de Cristo e preciso reconciliar essa vida com Deus. E como que eu vou fazer isso? Apresentando a Ele um vivo e novo caminho. Uma nova oportunidade de viver uma vida não para Ele mesmo ou para mim, mas uma vida para Deus. Esse ministério da reconciliação recebemos do Senhor. Não foi através de nada que o homem possa fazer, mas o próprio Deus nos reconciliou e nos deu esse ministério da reconciliação, nos fez embaixadores de Cristo Jesus aqui sobre essa terra. Então eu peço que agora você vá aí embaixo, deixe o seu comentário, faz um comentário aí embaixo na página, coloca o que você achou desse tema, dessa palavra que eu compartilhei com você. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e fez com que você agora passasse a ter um pouco mais de clareza sobre a sua função, sobre o seu ministério. Você tem o ministério da reconciliação. Então compartilhe aí embaixo o que essa palavra trouxe ao seu coração, a clareza que ela trouxe, o conforto, ou talvez o incêndio que ela causou no seu coração, ao saber que o pensamento de Deus é que eu e você somos parte de uma grande obra de reconciliar o mundo perdido com esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão misericordioso que nos escolheu. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos agora para a próxima aula. Você vai receber o link no seu e-mail e eu tenho certeza que será também uma grande bênção. Tamo junto, porque juntos somos mais fortes.